Está gravando. Meus queridos, estava conversando com alguns irmãos aqui já. Hoje não teremos a presença nem do irmão Hermélio e nem da irmã Miriam, porque eles estão viajando, tá? E a Isabel, a Janetinha chegou agora. Deixa eu ver se ela aparece aí. Apareceu. E a Isabel está com meu neto, tá? Acabou de ser internado com pneumonia. O negócio ficou meio doido aqui ontem, aqui em casa. Foi uma loucura ontem. E acabou que teve que internar o menino hoje. E a Isabel está lá com ele, tá? Então, essas faltas estão justificadas. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Agradecer a Ele por mais essa oportunidade que Ele está dando para nós. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui como igreja, tua igreja, e para te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos aqui, de podermos estudar a Bíblia, a tua palavra. Deus amado e querido, vivemos circunstâncias difíceis, temos lutas, mas temos a tua palavra que nos consola, que nos alimenta, que nos dá vida. E te agradeço, meu Pai, por esse baluarte, por esse refrigério que a tua palavra traz aos nossos corações, mesmo em tempos de aflição. Senhor, obrigado por tudo. E, Pai, quero te agradecer por esse momento aqui. Mas pedimos, ó Deus, a presença do teu Espírito Santo na condução desse trabalho aqui, que os nossos corações estejam como terra fofa, Senhor, bem regada, para receber essa preciosa semente. E, Pai, que tudo que for falado e ensinado aqui possa perdurar no nosso coração. Deus, não permita que a tua palavra seja arrebatada de nós, Senhor, em nenhum momento e sob nenhuma circunstância, porque é ela que nos dá a sustentação de que precisamos, ó Deus, para vivermos nesse mundo tão conturbado por problemas, por lutas, por aflições. É a tua palavra que nos sustenta. Então, nos ajude a guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra ti. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Eu te louvo e te adoro em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos, sejam bem-vindos. É bom ter vocês aqui. Então, queridos, faltam 6 tópicozinhos dentro dessa última lição, capítulo 7 da nossa apostila, que trata sobre a questão da santificação. Então, nós, na segunda-feira passada, nós fizemos uma visão panorâmica. Hoje, vamos distribuir aquilo que nós vimos na lição passada nesses 6 tópicos, né? Hoje vamos ver 2, segunda que vem mais 2, e na outra segunda-feira seguinte, encerramos o estudo, tá? Dessa primeira fase, e vamos ter aí um períodozinho aí, um tempo, tá? E aí o pastor Carlos vai vir com uma segunda fase, não sei se esse ano ainda, ele está vendo lá, e aí ele vai trazer uma segunda fase que já é uma coisa mais, digamos assim, já sai do beabá, né? Já passa por uma lição com mais consistência, tá? Mas eu tenho certeza que todos nós estamos sendo muito bem abençoados aqui com esses ensinos, irmãos. É muito importante que nós guardemos tudo que foi falado e ensinado aqui, tá? Porque isso aqui vai fazer diferença para nós dentro de pouquíssimo tempo, ok? Então, vamos nos firmar no que estamos aprendendo aqui. Então, vamos lá, queridos. No capítulo 7, Fernandinho, no capítulo 7, o pastor Alan, ele abriu o capítulo com um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, depois o verso 4, depois o verso 7 e depois o verso 8. Se vocês estiverem com a apostila aí, vocês podem acompanhar. Então, o texto diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação,
que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3, 4, 7 e 8. Bom, de cara aqui, meus irmãos, nesse texto, nós retiramos 4 grandes princípios, tá, que são fundamentais para todo o entendimento desse tópico de santificação, né? Então, qual é o primeiro princípio que nós tiramos aqui? É o que está na parte A do versículo, que a santificação é a vontade de Deus. Então, como nós já tínhamos falado naquela visão panorâmica de segunda-feira passada, não é nada opcional, né? Santificação não está ao nosso bel prazer. Santificação não é uma coisa que você pode tirar da prateleira, usar e depois colocar lá de novo. Santificação é um mandamento, é um princípio que Deus colocou para a nossa vida e que nós não temos outra opção. Ou obedecemos à santificação, ou obedecemos esse princípio nos santificando, ou desobedecemos isso, tá? E recebemos as consequências em nós mesmos por conta dessa desobediência. Então, não tem negociação. Tá? Isso a gente precisa botar isso na cabeça, assim, ó, entrar na cabecinha, porque santificação faz parte do contexto cristão. Tá? Você não tem como se relacionar com Deus sem santificação. Você não tem como caminhar na sua vida cristã sem santificação. Você não vai avante sem santificação. Então, sem santificação, simplesmente não existe vida cristã. E por que eu estou sendo tão enfático nisso? Amados, porque essa não é uma compreensão de 100% dos cristãos que existem por aí. Entendem? Porque ou o camarada não está nem aí para a questão da santificação, ou ele faz a santificação do jeito que ele acha que tem que ser. E nós já vimos na nossa visão panorâmica que só tem uma maneira, tá, de você se santificar, é através da pessoa de Jesus Cristo. Então, não é algo que eu possa fazer ou que eu possa decidir o que fazer ou não fazer, segundo o meu entendimento, para me santificar. Existe uma regra, existe um princípio, né? Existe algo estipulado não por nós, humanos, homens, pastores, discipuladores, mas algo estipulado por Deus na sua palavra. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Parte A do versículo, onde já fecha a tampa do caixão, dizendo, ó, essa é a vontade de Deus e não tem negociação. Primeiro princípio que nós temos que aprender. Qual é o segundo princípio? O segundo princípio é procurar saber como fazer para se enquadrar neste processo. Vimos, na nossa aula passada, que a santificação é um processo que começa a partir da sua conversão e vai ou até a sua morte, ou até o dia que Jesus vier nos buscar, porque aí nossos corpos serão glorificados, não é necessário mais santificação, ou até a nossa morte. Tá? Ou seja, durante toda a nossa vida nesta terra, tá? A santificação vai fazer parte da nossa existência. É um processo que você vai avançando à medida que você vai se entregando cada vez mais a Deus, né? E você vai tendo uma compreensão melhor da vontade dele, tá? E a partir daí, na sua busca, né, da sua intimidade com Deus, essa santificação ela é gerada em consequência dessa proximidade que nós tivermos com Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais santificados nos tornamos, porque quem nos santifica é Deus. Foi falado também na nossa visão panorâmica que santificação não é você deixar fazer coisas. Ah, eu preciso fazer assim, eu preciso fazer assado, eu tenho que ler a Bíblia todo dia,
na tal hora, eu tenho que cantar um hino, eu tenho que orar 40 minutos. Isso não é santificação. Santificação é você fazer as coisas com Deus, junto com Ele, deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração e, em obediência à orientação que Ele te dá, você fazer aquilo que Ele mandar você fazer. E isso vem através de intimidade, através de relacionamento. Irmãos, precisamos entender isso, porque, infelizmente, nos deparamos com pessoas que acham que ser santo é deixar de fazer coisas. Não é deixar de fazer coisas, é fazer coisas com Cristo. E aí que a coisa muda de figura completamente. Porque você, usando o legalismo, ou usando o que a tradição nos traz, nos ensina, né? Não quer dizer que você está se santificando. Você está se santificando quando você está se aproximando, à medida que você avança na sua vida, tá? Cada vez mais de Deus. E, a partir daí, sempre lembrando, a santificação ela vem em consequência dessa intimidade. Então, procurar saber, esse é o segundo princípio, procurar saber como fazer para enquadrar no processo. Onde está escrito isso, Cleito? Está aqui no texto que nós acabamos de ler, né? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Interessante que o apóstolo Paulo diz assim, procure saber. Olha como é que ele diz aqui. Tá? Interessante isso. Tá? Porque ele diz assim, que cada um de vós saiba possuir. Procure saber como você vai trabalhar a tua vida, tá? Para que você alcance essa intimidade com Deus e, através dessa intimidade, essa santificação seja gerada como consequência. Percebe? Então, nós temos que buscar sim. Quando você busca a santificação para a sua vida, quando Paulo manda você fazer isso, porque buscar é uma opção. Você pode ou não buscar. Mas se você for buscar, só tem uma maneira, um caminho a ser trilhado. Não é do seu jeito, percebe? Porque, por isso que o texto diz. Tá? Vamos lá. Qual é o terceiro princípio? Que a santificação faz parte da nossa vocação cristã. Tá? Nosso chamado, irmãos. Nós fomos vocacionados por Cristo para essa vida ao lado do Senhor Jesus, vivendo essa vida santa. Isso é vocação, isso é chamado. Vocação quer dizer chamado. Fomos chamados para a santificação. Então, por ser uma vocação, um chamado, nós temos que ter obediência a essa voz e estarmos em obediência a esse chamado. Tá? Então, todo cristão, lembre-se disso. O pessoal fala de vocação, vai logo para o pastor, né? O camarada que é vocacionado para ser pastor, ou aquela pessoa que é vocacionada para ir para missões. Não. Todos nós somos vocacionados por Deus, fomos chamados por Ele para vivermos de forma santa, tá? Digna dEle, tá? Porque Ele nos fez santos. Lembre-se que Ele fala lá no que Ele nos adverte, se não me engano, em Pedro, quando Ele diz que sede santos, como eu também sou santo. É como se Deus fizesse, seja igual a mim. Eu sou seu pai, você é meu filho, então você tem que ser a minha extensão. Você tem que fazer as coisas exatamente como eu faço. É uma responsabilidade tremenda isso. Então, esse é o nosso terceiro princípio, tá? Entender que santificação faz parte da nossa vocação cristã. Está dentro do pacote. Não tem como sermos cristãos sem buscarmos santificação para a nossa vida. Eu falo isso, queridos, porque isso é notório aí fora. Vocês vão se deparar com pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm uma vida santificada. Fazem o que querem, se entregam aos prazeres deste mundo, né? Não estão nem aí. Acham que ser cristão é ir lá na igreja, cumprir as obrigações, né? Cantar nos cultos, orar lá na igreja, enfim.
acham que a vida cristã se resume nisso. E não é isso. A vida cristã é a nossa vida toda. Como um certo pastor falou uma vez, que eu gostei muito quando ele falou isso, e ele é médico, inclusive, ele é pastor e é médico. E lá no hospital, eu falei assim, mas o senhor é médico? Não, primeiro eu sou pastor, o médico é depois. Achei muito interessante quando ele falou isso. Primeiro, eu sou um pastor, eu sou um cristão, depois eu sou médico. Então, ele coloca a sua posição em Deus acima de qualquer outra que ele tenha. E o último princípio que nós vemos aqui abordado neste texto que nós acabamos de ler, tá? É o que Paulo diz aqui, ó. Portanto, preste atenção nisso. Portanto, é na parte final do versículo, do texto, perdão, que nós lemos. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A coisa é muito séria, porque o que nós estamos aprendendo aqui, tá, são os princípios, tá, que nós devemos obedecer para buscarmos a santificação para as nossas vidas. Lembrando que a santificação é um processo, que a santificação não vem de moto próprio, ou seja, eu, Cleiton, determino, eu digo o que eu tenho que fazer ou não fazer, né, para me tornar santificado, separado. Temos que entender que essa santificação ela vem através da intimidade com Cristo, né? Quanto mais íntimos formos dele, mais santos nos tornaremos, mais separados ficaremos, tá? E aí são princípios estabelecidos por Deus. E aí vem essa advertência do apóstolo Paulo, quando ele diz, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Paulo está dizendo assim, olha, vocês não estão me desprezando. Vocês não estão deixando de dar ouvidos a mim. Vocês estão desprezando Deus e deixando de ouvir a Ele. Então, se prepare para as consequências. Lembra-se, sempre quando a gente vai para o púlpito pregar, a gente fala que qualquer ato nosso, qualquer um, seja ele bom ou mal, ambos os atos geram consequências. Todos os nossos atos vão gerar consequências, sejam eles bons ou ruins. Ambos gerarão consequências. Então, quando deixamos de ouvir Deus, Paulo está dizendo, prepare-se para as consequências. Então, santificação, queridos, faz parte do pacote. E se nós não dermos atenção a esse ponto, Paulo está dizendo que nós vamos sofrer consequências. Ok? Vamos lá. E aí, nós vamos ver os dois primeiros itens desse tópico 7, que são itens importantes, inclusive. Primeiro que fala que a santificação é o propósito do Evangelho. Propósito do Evangelho. Vamos lá. O pessoal fala, o Evangelho, mas será que as pessoas entendem que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Sim, mas qual o propósito dessas boas novas? Ela veio trazer boas novas. Sim, o Evangelho é boas novas. É Deus trazendo para nós, dizendo, olha, o reino de Deus está chegando, está sendo implantado em vocês agora. Tá? Mas e qual é o propósito disso? Por que eu devo mudar? Por que eu devo ser diferente? Tá? Por que eu devo olhar para essas coisas e não olhar para aquilo que eu já estava fazendo? Por que eu devo deixar determinadas práticas em detrimento de que eu devo fazer isso? Percebem? Então, a santificação, ela é o propósito do Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho para uma pessoa, quando você fala do amor de Deus para essa pessoa, do plano de salvação, quando você entende, essa pessoa também para a qual você está falando, também entende, tá? Que isso tudo é necessário para nós nos aproximarmos de Deus, porque até então somos inimigos dele, né? Na condição de não salvos, somos inimigos de Deus, inimigos,
né? Não temos acesso ao Pai, não temos como chegar diante de Deus sob nenhuma circunstância. No entanto, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e Jesus passa a morar no nosso coração, o Espírito Santo estabelece, né, a sua morada aqui dentro de nós, então, o Evangelho, esse Evangelho que produz todos esses efeitos, ele traz um propósito. Para que tudo isso? Para te separar, para fazer você ser um povo separado de uma geração corrompida, ser separado de um mundo decaído, que vive em pecado, que jaz no maligno. Então, o propósito do Evangelho é te separar disso, é separar você de todas estas coisas. Então, é um contrassenso quando nós deixamos de cumprir esse propósito. É um contrassenso quando nós imitamos o mundo. É um contrassenso quando nós buscamos no mundo, tá, o entretenimento, por exemplo, para preencher um vazio que só Cristo preenche dentro de nós. Então, existem uma série de situações que a gente passa a prestar atenção nisso. Então, você percebe, puxa, eu tenho o Rei do Universo morando dentro de mim agora. Eu simplesmente não preciso de mais nada para suprir as minhas necessidades, tá? Porque Deus é que me supre de todas as coisas. Por que eu vou buscar no mundo qualquer outra alternativa? Se eu tenho a solução, eu não preciso de alternativas, eu tenho a solução em Jesus Cristo. Essa compreensão ela está dentro da mente do cristão. Por isso, ele não se importa mais com o mundo. Agora, infelizmente, tem pessoas que não entendem esse aspecto, tá? E se voltam para o mundo. Quer ter o melhor dos dois mundos. Mas Jesus é muito claro quando ele diz, olha só, vocês não têm como servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem ter dois senhores. Porque ou vocês vão servir bem a um e mal ao outro, tá? E vai haver conflito. Então, se você quer Mamon, você fica com Mamon. Se você quer Deus, você fique com ele. Tá? Cada um desses dois seres, tá? Eles têm a sua própria disciplina, tá? E eles têm o seu próprio conteúdo. Então, quando nós saímos daquilo que Deus colocou para nós e olhamos para o mundo, seja para qualquer coisa, irmãos, é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas despreza a Deus. Quando eu desobedeço os princípios que me são ensinados para me separar deste mundo, quando eu resolvo me contaminar com o mundo, prepare-se para as consequências. Você vai sofrer as penas devido disso. Não é que vai cair um raio na tua cabeça, não. Não é que Deus vai abrir o chão para ele te engolir, nada disso vai acontecer. Mas a mão de Deus não repousa mais sobre você porque você saiu debaixo dela. Então você não está mais protegido, você não está sendo mais influenciado pelo Espírito Santo, mas está sendo influenciado pelo Espírito que está no mundo. Então a santificação nos livra dessas coisas. A santificação nos blinda dessas coisas. Por isso que nós devemos buscar, porque quanto mais separados formos, mais santos seremos. Ok? Deus já declarou que nós somos justos. Agora, o processo da santificação depende de nós também. Embora ele seja produzido pelo Espírito Santo, a gente vai ver isso aqui agorinha, embora ele seja produzido pelo Espírito Santo em nós, temos que ter o entendimento que nós temos uma responsabilidade em relação a esses princípios aqui. Ok? Então, desprezar a instrução significa voltar-se contra Deus. A própria palavra nos diz, se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Estamos vivendo uma época, um período, falo isso para vocês assim, com assim, total convicção, eu não poderia imaginar há tempos atrás, há 40 anos atrás, pelo menos, 40, 50 anos atrás, que eu viveria tempos como o que eu estou vivendo hoje.
Eu venho de uma geração onde os cristãos eram cristãos de verdadeiros, genuínos, né? Onde as pessoas levavam a sério, tá? O fato delas serem cristãs. Eu venho de uma geração que compunha 3% da população desta nação, tá? É dessa geração que eu sou, de uma geração que na estatística do IBGE, era apenas 3% da população. Hoje nós somos 50 milhões, segundo o próprio IBGE. Olha o país como é que ele está, né? Olha só como é que as coisas estão. Alguma coisa está errada, irmãos. E se nós estamos vivendo um país jogado nas drogas, jogado na violência, na sexualidade, se essas coisas estão acontecendo, algo está errado. E não é com o país, conosco. Não estamos nos santificando. Esta é a responsabilidade que nós temos nas mãos, amados. Esta é a responsabilidade que temos nas mãos. Em tempos de outrora, tá? Nações foram transformadas por essas pessoas que não abriram mão da sua santificação. E nós temos bons exemplos espalhados pelo mundo aí de nações que se tornaram prósperas, tá? De nações que viveram ali no fiel da balança do que a Bíblia coloca e experimentaram, tá? Por essas pessoas terem se dispostos, ter sido colocados nas mãos de Deus para fazer a vontade dele, essas nações foram beneficiadas. Nós temos histórias assim, espalhadas aí. Na história universal, a gente vai ver vários relatos desse sentido. Cidades sendo mudadas, transformadas. Irmãos, é uma responsabilidade que está nas mãos da igreja. Se a igreja não se santifica, nada ao redor dela vai ser alterado, irmão. Nada. E é o que está acontecendo hoje. O fenômeno que nós estamos vivendo hoje de mundanismo dentro das igrejas é porque nós não estamos levando a sério o que Paulo está dizendo aqui. Entende agora as consequências? Olha só, preste atenção nisso, irmãos, que isso é fundamental para o nosso entendimento. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. Vocês vão experimentar as consequências. Reclamamos da violência. Não podemos sair na rua, né? Sem sermos atacados de um jeito ou de outro. Mas por que a nação está desse jeito? Tá? Porque nós não... Somos 50 milhões e não conseguimos mudar a realidade desse país. Então, é muito sério. O que Paulo está falando aqui tem fundamento. Então, vamos lá. A santificação é o propósito do Evangelho. Então, precisamos entender que fomos salvos e nesse bojo da nossa salvação tem um propósito, que é o quê? Nos separar do mundo. Olhem lá no Antigo Testamento. O que Deus fez? Separou uma nação de todas as demais nações. Uma nação diferente, totalmente diferente nos seus costumes, tá? Na sua vida diária, na sua forma de cultuar. Tá? Era uma nação que ela era tão diferente, tão assim, ela era tão translúcida, ela era tão expoente, né? Que as outras nações a temiam, tinham medo dela. Se lembra daquela batalha? Infelizmente, eles perderam essa batalha. Quando Saul mandou trazer não foi Saul, foram os sacerdotes, mandaram trazer a arca do templo, né? E a arca, quando a arca entrou no arraial, e houve um alvoroço, uma gritaria de louvor e tal, e os filisteus lá do seu acampamento escutaram esses gritos, né, de louvor, e eles falavam uns para os outros, que sejamos homens e vamos enfrentar, mesmo sabendo que vamos ser derrotados. Eles mesmos falando, eles sabiam, tá? Eles temiam a nação de Israel por ela ser o que ela era, separada. No entanto,
essa batalha eles ganharam, né? Os filisteus ganharam, porque Israel estava em pecado. Consequências. Amém? Mas vamos lá, continuando aqui. Temos um versículo aqui em Efésios, capítulo 1, versos 12 a 14, que está na apostila, e o texto diz assim, está falando de que a santificação é o propósito do evangelho, ok? Então o versículo diz assim, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. E aí, nesse pequeno comentário que ele faz aqui, ao darmos crédito ao Evangelho, é o que nós falamos agora há pouco, nos arrependendo dos nossos pecados e confiando plenamente em Cristo para a nossa salvação, somos imediatamente justificados. Tudo isso aí, até aí, é ato de Deus, tá? Recebendo a presença do Espírito Santo em nós, tal como um selo que pertencemos ao Senhor. Por meio da sua santa presença em nosso ser, é que ocorre a santificação, processo assim chamado por ser obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, queridos, a partir do momento quando nós recebemos a Cristo como Senhor de nossas vidas, o Espírito Santo passa a morar em nós, tá? Nós passamos a ser instrumentos de louvor para a glória de Deus. Nós passamos a ser instrumentos de engrandecimento do nome de Deus. A nação de Israel representava lá atrás, tá, tudo aquilo que era que informava sobre Deus. Eles eram um referencial na terra. Todo mundo, até o faraó, teve que se dobrar diante do Deus dos hebreus. E é assim que deveria ser conosco também. As pessoas deveriam temer esse Deus olhando para as nossas vidas, porque a nossa santificação traz essa conotação também, das pessoas temerem a Deus por conta da forma, da maneira como nós nos portamos neste mundo, da maneira como nós somos como cristãos nesse mundo. Gente, é muita responsabilidade. Por isso que, sem a santificação, nós não temos a menor chance com Deus. Sem nos santificarmos, amados, a palavra diz que nós não veremos Ele. Nós não vamos ter experiências com Ele, porque não estamos nos santificando para isso. Ok? Aqui, nós vamos finalizar com esse tópico, o tópico 2, tá? A santificação é obra do Espírito Santo. Se lembra quando eu falei dos 4 princípios, que esse primeiro texto que abriu o nosso estudo de hoje trouxe? Tá? O tópico 2 diz assim, ó, procura saber como fazer para se enquadrar no processo. Como é que eu me enquadro no processo de santificação? Isso eu tenho que saber. Porque Paulo manda só, procura saber. Olha o que Paulo fala. Vamos para o versículo. Tá? Paulo diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, em honra. Qual é o nosso vaso? Nosso corpo. Paulo está dizendo assim, ó, saiba como você vai usar esse corpo, cara. Procura saber, tá? Qual é o trilho que você tem que entrar. Então, como é que eu me enquadro no processo? O processo de santificação está aí. O Espírito Santo é que conduz o processo. Mas quem se enquadra nesse processo sou eu. Eu, com a minha vontade de me enquadrar nele. Entende, amados? É um negócio assim, você vai puxando, é como se você fosse puxando uma linha e ela viesse trazendo uma série de coisas nela. Tá? Tá tudo ali. Mas tudo depende também da minha escolha, do meu desejo de me santificar. Não é pegar e jogar tudo no colo do Espírito Santo e dizer assim, não, é contigo agora. Eu estou aqui, vou deitar na rede, pegar meu suco de laranja. Não é assim que funciona.
tá? Tem uma parte que você tem que fazer, e essa parte é da sua obediência às instruções que o Espírito Santo te der. Não é você fazer o que você acha que tem que fazer, tá? É você fazer aquilo que o Espírito Santo vier te falar, te mostrar, te ensinar. E ele vai fazer isso se você estiver disposto a buscar isso. Esse que é o ponto, tá? Então, nós vamos ver isso aqui agora, e vamos finalizar com isso. O querer a Deus e o efetuar a sua vontade são obra do próprio Espírito Santo, de Deus em nossas vidas. E nós temos um texto lá em Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 16, que diz assim: operai. Olha como é que o texto começa. A gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos, que a gente passa batida em cima. Olha só. Operai a vossa salvação com temor e temor. Temor e tremor, perdão, ao contrário. Com temor e com tremor. Operai. Mas a ordem é dada para nós. Ó, você que está aí no volante, tá? Se conduza no caminho certo. Não vai para o terreno tortuoso, não. Não vai se meter naqueles buracos ali, não. A estrada é essa daqui. Conduza seu carrinho nessa estrada aqui. É o que o texto está dizendo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como efetuar. Aí a galera deita e rola nesse texto aqui, né? Bom, se Deus vai fazer em mim tanto o querer como o efetuar, então eu posso ficar aqui descansado, não preciso me esforçar tanto assim, para que esquentar minha cabeça? Não, irmãos, tá? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o Espírito Santo, sim, ele vai fazer isso a partir do momento que você se dispõe a aceitar isso na sua vida. Santificação parte é um processo, mas parte da nossa decisão, ele é decisório. De eu querer me santificar. Lembre-se que lá no passado, qual era a ordem que dava? Quando Deus falava só, fala para o povo se santificar, porque amanhã eu vou estar no meio deles. Aí Moisés chegava lá, só, santificai-vos, purificai-vos. Olha só, o povo já sabia exatamente o que tinha que fazer. Eles já sabiam o caminho que eles tinham que percorrer, segundo os princípios que estavam na lei, para se santificarem. Olha que coisa. Vinha a ordem lá de cima, de Deus, jogava para Moisés, Moisés chegava para o povo e falava, mas o povo sabia o que tinha que fazer, porque estava na lei, estava escrito, ó, tem que fazer isso aqui, ó. Então, o povo obedecia os princípios estipulados por Deus. Não é cada um fazer a coisa da sua cabeça. Amém? É isso que o texto está dizendo. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Fazei todas as coisas sem murmurações. E como nós murmuramos, irmãos? E como nós murmuramos nesse processo? Misericórdia! Murmuramos demais, né? Falamos atrocidades para Deus dentro do processo. Continuando. Filhos de Deus, para que se torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. O propósito do Evangelho é nos separar dessa geração. Temos que entender isso. Tá? Entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Gente, está tão claro isso aqui. O propósito é nos separar dessa geração corrompida e nos transformar em luzeiros, referência nesse mundo. Só seremos referência se formos santificados. Não vamos ser referências por pertencermos a uma denominação gigante. Não vamos ser referências se somos eloquentes pregadores, né?
Não vamos ser referência se temos o melhor teatro evangélico do mundo. Isso não é referência. Vamos ser luzeiros de referências a partir do momento que obedecemos os princípios que tem na palavra de Deus para a nossa santificação. Aí sim seremos referências, como Israel foi referência no seu tempo, entre todas as nações da terra. Assim como fosses convencidos, assim como fomos convencidos do nosso pecado pela ação do Espírito Santo, quando ouvimos a pregação do Evangelho e também a obra do mesmo Espírito que habita em nós, que somos motivados a permanecermos em Cristo e capacitados a andar como Ele andou. O que Deus vai fazer na nossa vida assim, é a partir do momento em que eu decido, eu, Cleiton, decido me santificar. Não, Senhor, eu vou te obedecer. Pode falar o que o Senhor quiser, eu vou seguir a risca que o Senhor está falando para mim. Aí Deus vai mostrando para você, na sua palavra. Ele vai te dizendo, olha só, tem isso aqui, tem isso aqui. Você enxerga isso, lendo a sua Bíblia todo dia, você vai enxergar isso. Você vai ver o que você precisa mudar na sua vida. Tá? E aí, a partir desse momento, o Senhor começa a te inspirar cada vez mais. Tá? Essa fome ela vai aumentando, esse desejo ele vai aumentando. Eu vejo pessoas chegarem para mim, acredito que o pastor Carlos também já deve ter ouvido isso, eu não consigo ler minha Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo ter meu momento com Deus. Sabe por que você não consegue, meu amado? Porque você ainda não decidiu fazer essas coisas. E você não se esforçou nessa direção. Se você se esforçar nessa direção, você pode ter certeza que a palavra de Deus vai ser cumprida por mente. A fome vai vir, o desejo vai vir, a paixão, o amor, o fervor vão começar a tomar conta de você à medida que você for avançando nesse caminho. Tá? O texto de 1 Coríntios, já está terminando, irmãos. O texto de 1 Coríntios, tá? Capítulo 6, versos 19 e 20. Não sabeis vós, perdão, vamos ler primeiro o 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo está perguntando. Vocês não sabem disso? Que vocês são templo do Espírito Santo? Para onde vocês vão? Vocês carregam o Espírito Santo junto com você? Olha a tua responsabilidade, olha a minha responsabilidade. Para onde eu vou, eu carrego o Espírito Santo comigo. Aonde eu entro, o Espírito Santo está comigo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, queridos. Tá? Vamos lá. Agora, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Paulo diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Paulo está dizendo, vocês não pertencem mais a vocês, não. Quem disse que vocês são donos de vocês agora? Onde vocês leram isso? Nossas orelhas foram furadas, meus irmãos, no portal do céu. Você sabe o que significa isso? Quando o escravo não queria mais sair da casa do seu senhor, porque ele amava o seu senhor, ele amava o senhor. Ele falou assim, olha, eu quero ser teu escravo, eu quero continuar escravo. Ele ia para a porta do camarada, ele com uma sovela, o dono da casa com uma sovela. Já viram como é que o sapateiro faz furo? Aumenta o buraco aqui no meu cinto aqui, que a minha calça está caindo. É aquele negocinho, aquele barretinha na mão, e aquela coisinha de furar na outra, e ele vinha, pá, para fazer o furo. Era assim que era feito. Pegava a orelha do camarada, botava lá na porta da casa onde ele servia, e o dono da casa vinha, dava uma estucada só. Nossas orelhas foram furadas nos portões celestiais, meus amados. Não nos pertencemos mais, há muito tempo. Todos nós estamos aqui. Ninguém aqui mais é dono de si mesmo. Deus é o nosso dono. Somos escravos dele agora. E Paulo está dizendo isso aqui. Olha o que ele está falando. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Acabou. Não tem mais historinha, não tem mais conversa. Somos de Deus, pertencemos a Ele.
não dominamos mais, tá? Aquele negócio assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não, é Deus que determina agora. Toda a nossa vida é Deus que diz, vamos fazer assim. Tá? Minha esposa hoje estava falando comigo o seguinte, presta atenção. Nossa filha voltou para casa, separou do marido, veio com o filho. E nós estamos agora absorvendo coisas, tá? Que não era para nós. Não temos culpa. Não temos que absorver essas coisas. E às vezes a gente fica perguntando, bom, mas nesse momento tão crucial do meu ministério, eu agora tenho uma situação para administrar em paralelo, como o Carlos também está tendo, como vários de vocês também estão tendo. Aí minha esposa solta a seguinte coisa, não somos mais de nós mesmos. É Deus quem determina as coisas. Ele que diz que vai ser o que não vai ser. Se ele está permitindo, o propósito tem nesse negócio aí. Então, cala a boca, fecha a boca, fala bobeira. Não nos pertencemos mais a Deus. Não nos pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Deus. E aí, meu querido, nós temos que ter um texto aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala assim, o mesmo Deus de paz, e eu vou encerrar com isso, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Ele fala que o mesmo Deus de paz vos santifique. Mas ele fala de uma maneira onde ele divide o nosso ser em três partes. Ele fala do espírito, da alma e do corpo. Tá? O que nós chamamos de tricotomia. Tá? O homem é um ser tricotômico. Ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. Paulo está falando de uma santificação para essas três esferas. O que ele quer dizer isso? Se nós formos lá em Provérbios, capítulo 20, verso 27, olha o que o texto sagrado diz, é a Bíblia que está falando, não sou eu. O espírito do homem é a luz do Senhor desculpa, irmãos, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Vou repetir. O espírito do homem é a luz do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O que quer dizer isso, queridos? O homem natural, o homem sem Cristo, a porta do espírito dele está fechada, porque é nesse local que ele se relaciona com Deus. A porta está trancada. Então, qual é a parte que controla esse ser humano, que controla esse homem? São a sede das suas emoções, da sua vontade, que é a alma, e o corpo vai fazer exatamente o que vai reagir, digamos assim, a tudo aquilo que a alma decidir, naquilo que as suas emoções determinarem, naquilo que os seus sentimentos falarem. Por quê? Porque a porta do seu espírito humano, que é onde ele se relaciona com Deus, está trancada. O texto em Provérbios diz que o espírito do homem é a luz do Senhor. Através do espírito humano, Deus olha todo o nosso interior, todo o nosso ser. Mas se essa porta estiver trancada, não tem como ele fazer isso. Então, a gente fica por conta de nós mesmos. Percebem? Então, como é que funciona esse negócio? Quando você fala de santificação, você fala, primeiro, essa porta tem que estar aberta, e ela se abre na sua conversão. Quando você aceita Jesus, essa porta é destrancada, ela é aberta, e você passa, o seu espírito passa a comunicar-se com o Espírito Santo. Há uma interação. Ele começa a receber luz sobre si mesmo. Perfeito? O que acontece com a sede das suas emoções, que é a sua própria alma? Elas vão reagir àquela comunhão que está havendo com o Espírito Santo. Então, quanto mais essa porta ficar aberta, e quanto mais larga ela se tornar, mais luz vai penetrar, mais o Espírito Santo vai invadir,
E aí, o que vai acontecer com a sede com a sede das suas emoções, que está lá na sua alma? Passam a se subordinar a tudo aquilo que está sendo tratado entre você e Deus. Suas emoções não são mais controladas por você, suas emoções são controladas por Deus. É o que o salmista diz: eu não temo mais más notícias. Né? O camarada, ele estava ali, podia haver notícia ruim que viesse, mas ele estava ali diante de Deus. Jó agiu dessa maneira. Então, vamos prestar atenção que quanto mais essa porta ficar escancarada e quanto mais aberta ela ficar, mais comunhão, mais interação com Deus teremos. E aí as nossas emoções e a nossa vontade passam a ser subordinada a essas ações produzidas pelo Espírito Santo sobre nós, lá no nosso espírito, porque é lá que ele se relaciona com a gente. E o nosso corpo, irmãos? O nosso corpo está subordinado a essas reações. Então, se os meus sentimentos estão dominados, se a minha vontade, o meu desejo é para Cristo, o que o meu corpo vai fazer? Vai seguir a mesma linha. Então, a santificação é um processo que começa ali na nossa conversão, quando essa porta é aberta. É nossa responsabilidade escancarar essa porta, irmãos. É nossa responsabilidade abrir essa porta para que o Espírito Santo nos invada mais e mais e mais, até sermos totalmente dominados por ele. E fazermos como Paulo fala: tudo isso aqui para mim é refúgio. Eu não estou nem aí mais para esse mundo, eu quero me juntar com Deus o mais rápido possível. Olha, se eu fosse escolher, eu escolheria a morte agora, mas por causa de vocês, eu ainda vou ficar mais um tempinho aqui, mas o meu desejo é de estar com Cristo. Era o que Paulo fazia. Ele estava invadido pelo Espírito Santo. Ele tirou até a porta, deixou só o portal lá para o Espírito Santo entrar mesmo, escancarar mesmo, e dominar o corpo dele. Paulo está dizendo isso aqui, queridos. 1 Tessalonicenses 5:23. Comparem depois com Provérbios, capítulo 20, verso 27. E vocês vão entender que santificação é isso. Essa motivação, ela vem a partir de uma atitude que nós tomamos, de escancarar essa porta, irmãos, de abrir ela de um jeito tal para que o Espírito Santo nos invada. Amém? Encerramos aqui, né? E depois vamos continuar com o tópico 3 e o 4, né? Na próxima aula, e depois o 5 e o 6, e aí a gente fecha tudo isso. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Tá? Espero que vocês tenham aprendido. Gente, é importantíssimo que nós olhemos para isso, porque ninguém mais está olhando para a santificação. O negócio é ser igual ao mundo agora. Tá? Vamos buscar isso para nossas vidas. Nós precisamos nos santificar mais. Todos nós, a começar de mim aqui. Todos nós. Amém? Vamos orar. Querido Pai, agradeço a Ti, Senhor, mais uma vez, por essa chance que o Senhor nos dá de aprendermos de Ti. Senhor, agora, tudo que foi falado aqui, muita coisa eu posso ter esquecido ou não ter dado a compreensão exata, ideal. Aí eu peço agora que o Teu Espírito Santo, que é o nosso instrutor, o nosso ministrador de justiça, venha nos ensinar neste momento, que tudo que foi falado aqui, Pai, possa ficar remoendo dentro dos nossos corações, para que jamais venhamos a nos esquecer desses princípios que o Senhor coloca para nós. Te agradeço desde já pela companhia dos meus irmãos, abençoe a cada um deles, guarde as suas vidas, ó Deus, é o que eu te pedimos e te agradecemos desde já, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos?